Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de Clínica Médica Aplicada à Enfermagem da turma de Tancredo Neves. E hoje nós falaremos sobre doenças autoimunes. Começando pelo lúpus eritematoso sistêmico, o LES. Gente, o lúpus é uma doença inflamatória crônica, de origem autoimune, que ela é caracterizada pela formação de imunocomplexos e a inflamação de diversos órgãos e também de diversos tecidos. Geralmente, agride mais mulheres entre os 20 e 45 anos. No entanto, pode agredir pessoas de qualquer raça ou sexo, tá bom? Sendo que ela é mais frequente em pessoas mestiças e nos afrodescendentes, ou seja, nos brasileiros, por exemplo. Ela se manifesta geralmente na pele, regiões que ficam expostas ao sol, ou tem também processos inflamatórios que podem atingir o sistema nervoso central, o sistema musculoesquelético, o sistema renal, o cardiovascular, também o sistema pulmonar, o gastrointestinal e inclusive o sistema hematológico. O LES, o lúpus, é uma doença autoimune multissistêmica, que pode atingir várias áreas do corpo, que ocorre devido a danos teciduais que são mediados pelo sistema autoimune, ou seja, ao invés do corpo se proteger, ele começa a se deteriorar. Há uma resposta contra o próprio organismo. É uma doença heterogênea, porque tem um padrão, e ela é a produção de autoanticorpo. A causa do lúpus, gente, não é assim bem esclarecida. Não existe algo que diga foi por esse motivo que desenvolveu o lúpus. Mas o mais comprovado, que está mais padrão, são fatores genéticos, hormonais e ambientais. O sol, por exemplo, como foi falado, que podem desencadear crises. As pessoas que têm propensão genética a outras doenças, ou a doença, ao lúpus, depois de ter alguma influência ambiental, radiação solar, ou uma infecção viral, infecção por micro-organismos, eles têm alterações imunológicas e ao invés do organismo reagir ao invasor, ele reage às próprias proteínas do corpo, que leva à resposta inflamatória em diversos órgãos e tecidos. Alguns aspectos do lúpus ativam o sistema imune inato, ou seja, o sistema natural do ser humano. Por isso que existem essas lesões teciduais. Então, proteínas ligadas ao RNA produzem, evoluem, para anticorpos que se ligam ao DNA. Então, aí se desenvolve a autoimunidade e manifesta sintomas clínicos. As lesões teciduais e nos órgãos, eles são mediadas pela formação de um depósito local de imunocomplexo. Então, há aquele acúmulo de imunocomplexos naquela região, que vai ativar o sistema de complemento, e acaba deflagrando aí a inflamação ou o dano tecidual. O eritema, em forma de asa de borboleta, é bem característico do lúpus. Então, quais são as manifestações clínicas, tá? Os sintomas gerais: febre, perda de peso, perda de apetite, fraqueza, desânimo, e tem também os sintomas específicos de cada órgão, que pode ser em conjunto ou de forma gradativa. Então, quando se diz respeito ao muco cutâneo, que tem aí em cerca de 80% dos casos, tem a lesão de asa de borboleta, que é patognomônico, do lúpus, lesões discoides, a alopécia, a fotossensibilidade, úlceras nas mucosas e a vasculopatia. Aqui fica bem característico por essas imagens as lesões teciduais, as lesões cutâneas causadas pelo lúpus. No sistema músculo-esquelético, artralgias e artrite, de alta intensidade. No sistema renal, hematúria, proteinúria leve a moderada e a baixa filtração glomerular, então vai interferir no funcionamento renal. No sistema hematológico, anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitania, hemorragias e falha na formação de coágulos, que tem a ver com as hemorragias. A gravidez no lúpus, há uma pior evolução da gestação, pode desenvolver hipertensão gestacional, pode haver retardo no crescimento fetal, sofrimento fetal, abortos, partos prematuros e inclusive pré-eclâmpsia. Já o feto com lúpus neonatal, o bebê já pode ser acometido, geralmente ele apresenta lesões cutâneas e bloqueio cardíaco congênito.
O lúpus induzido por medicamentos, né, que são fatores desencadeadores, né? Após da administração de algum medicamento, geralmente hidralazina e a procanamida, os mais frequentes que desencadeiam o lúpus. Então, olha lá, os sinais e sintomas específicos do lúpus. Úlceras orais nos pulmões, pleurite, inflamação da pleura, né? Pneumonite, embolia pulmonar, na questão renal, insuficiência renal, a hematúria, poliúria, na pele, o rush malar, né, que são as lesões discoides, e a lesão em asa de borboleta. Na questão cardiovascular, hipertensão, pericardite, né, endocardite, infarto. No gastrointestinal, pancreatite, hepatite, isquemia intestinal. No sistema hematológico, anemia, plaquetas baixas, leucócitos baixos também, trombocitose e vasculite. Nos músculos e articulações, dores intensas, né? E artrite. A queda de cabelo, febre e dor de cabeça também são comuns no lúpus. Como que é o diagnóstico? Gente, tem 11 sinais que foram estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia. E se o paciente tiver 4 dos sinais, por anamnese ou exame físico, é considerado lúpus, que é o eritema malar, a lesão discoide, fotossensibilidade, ulceração oral, artrite, serosite, alteração renal, alteração neurológica, alteração hematológica, alteração imunológica e o anticorpo antinuclear. Desses 11 sintomas, a pessoa que já tiver 4 é considerado com lúpus. O tratamento não medicamentoso vai ser psicológico, apoio psicológico, né? Também tem a questão de acompanhamentos com oftalmologista, ginecologista, o odontologista, a indicação de não ter vícios, né? O tabagismo, o alcoolismo, a orientação sobre a anticoncepção para evitar problemas gestacionais, o teste de tuberculose também, a questão de investigação de hepatites, a hepatite B, hepatite C, HIV também, o controle dos fatores de risco, tanto cardiovasculares quanto os ambientais, e, é claro, a vacinação anual contra a gripe, né, e a pneumocócica a cada 5 anos. O tratamento medicamentoso contra lúpus vai ser a base de cloroquina, hidroxicloroquina, betametasona, dexametasona, metilprednisolona, prednisona, azathioprina, ciclosporina, ciclosfamida, danazol, metotrexato e thalidomida. Em geral, cada sintoma vai ser tratado de acordo, tá? Então, a medicação prescrita vai ser de acordo com o sintoma que o paciente tem. E, em alguns casos, né, usa também a plasmiferese em conjunto com os glicocorticoides. Não tem um tempo estabelecido assim para a duração do tratamento e o objetivo é alcançar a remissão, né, o controle e a atividade da doença. A próxima é a síndrome de Guillain-Barré. É uma doença também autoimune, grave, que afeta, né, o sistema nervoso central, e é uma neuropatia periférica inflamatória adquirida, né? Que é quando tem os níveis elevados de proteína no líquido cefalorraquidiano, com baixa contagem de células, né? Principalmente a dissociação de albumina. É a maior causa de paralisia flácida generalizada no mundo. Então, gente, é uma doença grave, rara e que tem, assim, um pico entre pessoas de 20 a 40 anos de idade que, infelizmente, ela pode levar à morte. Como que funciona? A comunicação dos neurônios, né, na bainha de mielina é saltatória, né? Então, o axônio, que é o corpo do neurônio, ele é recoberto pela bainha de mielina e os comandos, eles saltam de um para outro. Quando acontece a síndrome de Guillain-Barré, há desmielinização. Então, não há mais essa comunicação. O impulso nervoso não passa mais para o neurônio. Então, a pessoa perde a função daquele nervo. Olha lá o que acontece. E como os nervos, eles comandam o corpo todo, a síndrome de Guillain-Barré, ela pode agredir sim o corpo todo. Ela vai ser subdividida em neuropatia axonal sensitiva e motora aguda, que é quando a pessoa vai perder a sensibilidade aos movimentos. Ela pode ser a neuropatia axonal motora aguda ou também a síndrome de Miller-Fisher, que ainda é uma das piores situações, é um prognóstico ainda pior. As causas. É sempre uma resposta imunológica do tipo celular a um vírus ou bactéria.
Geralmente tem a ver com doenças febris ou vacinação para certos tipos de doença. A raiva, a gripe suína também pode estar ligado à doença de Hodgkin, outra malignidade, e também pode estar ligada ao lúpus. O linfoma de Hodgkin é uma forma de câncer que se origina nos linfonodos, né, que são os gânglios do sistema linfático. Os sinais e sintomas. As raízes nervosas dorsais que cuidam, né, do sistema sensitivo do ser humano, e as nervosas anteriores respondem pela função motora. E na síndrome de Guillain-Barré, elas acabam sendo atingidas, ambas ou apenas uma. Então, a pessoa vai ter fraqueza muscular simétrica, né, na mesma região, parestesia, diplegia, que é a visão dupla, disfagia ou disartria, hipotonia e arreflexia. As complicações podem ser a tromboflebite, úlceras de decúbito ou lesões por pressão, contraturas articulares, a aspiração e fixação no trato respiratório, porque toda a musculatura é comprometida, taquicardia ou bradicardia sinusal, hiper ou hipotensão postural. 50% dos pacientes evolui para incapacidade máxima, em torno de 2 semanas, 75% em torno de 3 semanas e mais de 90% dentro de 4 semanas após o início dos sintomas, ou seja, uma doença incapacitante. A taxa de mortalidade foi reduzida para cerca de 2%. No entanto, a maioria dos pacientes experimenta a recuperação completa, mas fica com sequelas, e cerca de 20% deles ficam com uma estabilidade numa sequela persistente. Os pacientes com NAMA geralmente se recuperam depois de 2 meses, porém, né, a síndrome de Guillain-Barré ela tem uma possibilidade de cura pequena. Em geral, o prognóstico, né, quanto à recuperação de síndrome de Miller-Fisher é melhor do que as outras. O tratamento vai ser apenas a base de imunoglobulina humana ou plasmaferese, que é como se fosse hemodiálise, mas vai ser reposição de albumina no plasma. Aí retira o plasma sanguíneo e é feita a filtração através do plasmafiltro. Claro que são tratamentos com custo muito alto e, infelizmente, não é de fácil acesso, também pela gravidade da doença. A próxima é a esclerose múltipla. Também acontece a desmineralização em várias áreas, né, no encéfalo e na medula espinhal, e a infiltração de células inflamatórias e a degeneração do axônio. Assim como muitas outras doenças autoimunes, acomete mais mulheres do que homens, geralmente 2 vezes mais. É uma agressão imunomediada contra a bainha de Merina novamente, tá bom? Pessoas que têm parentes de primeiro grau com esclerose múltipla têm até 4% mais de chance de desenvolver a doença. E ela está diretamente ligada ao cromossomo 6, tá? Que é um determinante genético. E a identificação precoce da doença e encaminhamento para o tratamento torna a atenção básica e, consequentemente, nosso corpo de enfermagem a peça-chave para um bom resultado terapêutico. Olha lá, acontece a mesma coisa, a desmelinização. As formas, ela pode ser remitente ou recorrente, que é a forma mais comum, que a pessoa tem períodos de crise e de remissão. Primária progressiva, que não tem períodos específicos de remissão e de crise, um déficit neurológico também é grande. E a forma secundária progressiva é a evolução das 2 anteriores, ou seja, um pior prognóstico. Os sinais e sintomas, gente. Os sinais e sintomas motores. Basicamente, será a fadiga, que é o sintoma mais incapacitante do paciente que tem esclerose múltipla. Em relação ao cerebelo e bulbo, a perda do equilíbrio, temor, dificuldade para deglutir ou para respirar. Sintomas sensoriais, como paresia, parestesia, mialgias e artralgias. Sintomas visuais, que geralmente é o primeiro sintoma da esclerose. Os geniturinários e os intestinais, né? Retenção urinária, incontinência, constipação. E os neuropsiquiátricos, ansiedade, estresse e a depressão pela incapacidade que a doença causa. Olha lá, alguns dos principais sintomas: fadiga, depressão, humor instável, comprometimento cognitivo. Em relação à visão, nistagmo, neurite óptica, diplopia, né? Na fala tem a disartria, a disfagia, no sistema musculoesquelético, a fraqueza, espasmo, ataxia, dor, hipoestesia e parestesia. Certinho, galerinha? Aqui nossas referências e, claro, dúvidas, me chama lá no chat.